puderam me dar suporte, mesmo sem saber que era um suporte e mesmo sem eu entender que eu precisava de um suporte. Porque é diferente quando você tem um diagnóstico e você sabe como lidar, quando você não tem um diagnóstico e você se acha diferente. Então, boa tarde a todos, meu nome é Anália, eu sou mãe atípica e sou mãe de um menino autista. E também sou autista. Eu tive meu laudo com 48 anos, que eu sou autista, mas só foi possível porque meu filho teve o laudo aos 14 anos de idade, e a partir disso eu comecei a estudar muito sobre deficiência, autismo, neurodivergência. A médica falou, você acha que você também precisa fazer um teste. Mas eu queria pontuar aqui duas palavrinhas. Mãe atípica, porque quem não está nesse meio às vezes não sabe o que é. Mãe atípica é uma mãe com pessoas com deficiência ou uma criança que tem alguma necessidade especial. E o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Às vezes as pessoas trazem muito preconceito sobre essa palavra, então por isso que eu queria falar sobre isso. Eu nasci autista, não sabia. Então hoje eu percebo várias situações que eu senti, principalmente na época de escola, né? Então, não pertencimento, difícil de interação social. Mesmo com toda essa dificuldade, eu tive amigos muito importantes. E eu vou me emocionar ao longo do tempo, porque essa emoção é de gratidão às pessoas que passaram pela minha vida e que puderam acrescentar muita coisa. Puderam me dar suporte, mesmo sem saber que era um suporte e mesmo sem eu entender que eu precisava de um suporte. Porque é diferente quando você tem um diagnóstico e você sabe como lidar, quando você não tem um diagnóstico e você se acha diferente. Nesse processo, então eu tive uma família que, sem saber dessa minha neurodiversidade, me acolheu, porque o meu autismo, no caso, é nível 1 de suporte, só que eu tenho altas habilidades e superdotação. Então isso fez com que eu não fosse tão problemática na escola, assim, que eu não tivesse tanto transtorno no aprendizado. Mas, em toda a outra parte, eu sempre sofri. Então, isso foi ao longo do tempo, até que eu fui estudar fora. E para um autista, a rotina é muito importante. Para mim, não é diferente. Então, quando eu fui morar fora de Ouro Fino, foi muito difícil a adaptação. A começar que eu não dava benção pai, benção mãe. Eu não conseguia dormir. Não tinha celular naquela época, eu ia no orelhão, minha mãe e meu pai já ficavam esperando, e aí eu ligava, era o tempo da ficha. Benção pai, Deus te abençoe, benção mãe, Deus te abençoe. Eu acho que os estudos para mim nunca foi difícil. Mas essa parte emocional, essa parte de ligação sentimental e interação social, para mim era muito difícil. Então imagina você, com todas essas necessidades, morar numa cidade que você nunca foi, sem ninguém que você conheça e sem a sua família, que eu sou formada em engenharia mecatrônica, e logo já comecei a entrar nos estudos mais a fundo, fui fazer iniciação científica com diamante artificial, participei do programa do Mini Baja, que é aquele automóvel pequenininho, e várias outras atividades dentro da universidade. Isso foi se amenizando ao longo do tempo. Eu também comecei a trabalhar, e aí começou também uma atividade diferente, porque eu tenho também, como a maioria dos autistas, sensibilidade sensorial. O que é isso? Por exemplo, às vezes para alguns autistas, a luz, muita claridade é como se fosse um sol no rosto, muito barulho
É como se a gente estivesse apanhando mesmo, de fato. Então a gente tem várias hipersensibilidades ou hipossensibilidades, e eu tenho isso. Então eu trabalhava em indústria, então era todos os dias toque, 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 barulho para tudo quanto era lado, muita gente. E para acrescentar um pouquinho mais, nós mulheres ainda temos os ciclos hormonais. Então é tudo uma cadeia de situações. Só que um dia aí eu me casei e tive minha primeira filha. Foi muito difícil. Eu não entendia porquê, mas quando ela chorava eu queria sair correndo. E hoje eu entendo que é por causa do barulho, do timbre sonoro, do choro da criança. Ela dispara uma crise em mim. Porque como que você não tem paciência ou não gosta de um filho seu? Então foi situações bem delicadas da amamentação, do parto, porque eu não pude fazer parto normal, tive que fazer cesárea. Então foi tudo aquelas super sensibilidades no meu corpo, uma pessoa que tem alta sensibilidade sensorial. Se ela chorava, eu não podia sair correndo e fazer as minhas coisas. Eu tinha que cuidar dela também. Aí começou um autoconhecimento mesmo. Eu fui aprendendo com essa minha primeira filha, que eu de vez em quando eu até peço perdão para ela, por conta que ela me ensinou a ser mãe, né? A primeira filha. E depois de 4 anos veio o meu filho. Ele era quietinho, ele mamou no peito, ele fez várias coisas. Só que ao tempo que ele foi crescendo, ele também fazia muita coisa diferente dela. O que eu sei hoje, se eu tivesse visto ele naquela época, eu já saberia que ele era autista. Ele andava na pontinha dos pés, ele enfileirava brinquedos, ele não mexia com o carrinho assim no chão, ele ficava brincando com a rodinha, uma série de situações que é típica de um autista, mas na época eu não sabia e nem a pediatra dele também não soube falar. Mas até então eu gostava muito que as crianças viessem brincar na nossa casa, porque aí eu dava um jeito dele brincar junto com as crianças. Mas eu sabia que ele era diferente. Mas a coisa começou a ficar difícil quando ele começou a ir para a escola. Porque aí não era mais o tempo dele, ele não pegava na tinta, ele não pegava na areia, e aí ele não sentava a hora que a professora falava que era para sentar, na hora que fazia círculo ele nunca sentava, e aí começou. Só que nós mudamos para outro país, nós mudamos para a Alemanha. Aí a coisa piorou muito mais. Às vezes a gente procura fora achando que é melhor. Todo mundo fala, né? Um país de primeiro mundo, nós, Estados Unidos, Europa, tudo. Mas todos os lugares têm as suas questões. Nenhum lugar é 100% bom, nem 100% ruim. Porque ele não entendia as regras da Alemanha, porque são regras sociais, regras de escola. Para vocês terem ideia, a criança no inverno ela vai com touca, com cachecol, com luva, com capote. E quando chega na escola, ela tem que tirar tudo isso sozinha, pendurar num lugar específico e calçar o calçado que ela fica só na escola. Só que aqui no Brasil não tinha isso. Teria que ter uma integração. Teria que ter uma explicação. Só que o primeiro dia de aula ele chegou, foi abraçar a professora, como ele fazia no Brasil. Inclusive era a professora que vinha abraçar ele. E na realidade a professora empurrou ele e falou: seu lugar é ali. E na hora eu queria entrar na sala e falar com ele, que o problema não era com ele. O problema era que o sistema alemão era daquele jeito. Mas eu acho que a partir daquele momento muita coisa se fechou ali. E aí as coisas foram cada vez se complicando mais, a ponto dele não escrever, dele não responder nenhuma tarefa. E eu ficava muito observando as atitudes dele e das crianças com ele.
Então eu sempre falava pro pai dele, né, vamos levar ele para ver o que ele tem, porque ele tá sofrendo, ele tá em sofrimento. Mas o pai dele dizia que era a minha educação brasileira que fazia com que ele fosse daquele jeito. Tudo, e nós viemos para cá fazer esse levantamento, esse estudo. E quando o pai dele ficou sabendo que era isso que eu estava fazendo, ele virou para mim e falou: você não vai parar com essa bobagem? Eu falei: não, agora eu estou no meu país, agora eu consigo fazer sozinha, não dependo de ninguém. E foi quando ele falou: então tá, tô indo embora, porque meu filho não é estragado, e foi embora. Mas aí nós ficamos aqui no Brasil, e ele gosta muito daqui. Ele fala que, mãe, aqui as pessoas são maravilhosas, mas os prédios são muito velhos. Hoje, graças a Deus, no mês passado, nós conseguimos abrir a ONG dos autistas. É uma ONG para ajudar famílias e crianças autistas. Um projeto do meu coração dessa ONG, são 2 especificamente. Um é para acolher esses pais que têm o laudo e o que fazer depois. O segundo é dar suporte para essas mães, que é um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida, que a gente vai fazer tem várias vertentes dentro desse projeto. E depois o projeto de terapia para as crianças. Eu acho que é essa a minha história. Obrigada.